Nosso podcast é sobre a obra São Bernardo, de Graciliano Ramos. Publicado em 1934, São Bernardo é o segundo romance de Graciliano. Narrado em primeira pessoa, a obra estrutura-se nas memórias de Paulo Honório, proprietário da fazenda São Bernardo, no município de Viçosa, Alagoas. O livro teve um impacto significativo na literatura, por aprofundar a análise psicológica do opressor, contrastando com a perspectiva do oprimido, em obras como Vidas e Secas, e por fundir o estilo realista e o regionalismo com as técnicas modernistas. A obra critica as desigualdades sociais e as relações de poder do Nordeste brasileiro, utilizando uma prosa direta e seca para retratar a ambição e a desilusão, com a narrativa em primeira pessoa de Paulo Honório, explorando a complexidade, ética e solidão do poder. Narrado em primeira pessoa por Paulo Honório, um homem de origem humilde que enriquece explorando o trabalho alheio e comprando a decadente fazenda São Bernardo, que dá o nome a esse romance. Obcecado pelo progresso material, ele transforma a fazenda em um empreendimento produtivo e rentável, mas ao mesmo tempo revela sua brutalidade, autoritarismo e incapacidade de compreender sentimentos humanos mais sutis. No centro do romance é o casamento dele com Madalena, uma professora culta, doce e idealista, cuja visão de mundo entra em choque com a dele. Esse relacionamento se deteriora devido ao ciúme doentio de Paulo Honório, culminando na morte trágica de Madalena. A obra, no fim, é uma confissão amarga do protagonista que reconhece sua solidão e o fracasso de sua vida. O livro aborda temas como desigualdade social, materialismo, violência e o peso do patriarcado, evidenciando os problemas estruturais da época em que se passa. Um Brasil em meio a uma transição entre o poder oligárquico agrário e a urbanização e industrialização, com predominância agrária sendo ameaçada. Por este período, ainda predominava uma estrutura agrária e patriarcal, marcada pela concentração de terras e exploração do trabalho rural, período que antecede a Era Vargas. Tendo em vista esse, Paulo Honório se torna uma representação fidedigna ao espírito que permeia a época, uma ânsia por ascender socialmente a qualquer custo, com o uso de violência. Paulo Honório é um homem enrijecido pela ganância, um homem ensandecido pelo poder. Me vem à mente um ditado muito interessante: dê poder a um homem e verá quem ele é, expondo uma questão real, um medo real. Quem é de verdade aquele que não se mostra por completo na ausência de recursos? Quem ele será quando atingir o seu propósito? E, de fato, quem ele é? A frase se torna ainda mais real quando pensamos pelo lado da semântica, o homem. Vemos que o patriarcado não afeta apenas mulheres, apesar de serem suas vítimas fatais, mas alimenta a ideia na cabeça de um homem de que ele não é nada na falta de dinheiro, ou melhor, poder. Afinal, em nossa sociedade só tem poder aquisitivo quem o possui. Aqui também se encaixa a figura de Madalena, que, como o nome sugere, é uma figura quase santa perto de Paulo Honório. Ela contrapõe a figura vil dele, e na cultura patriarcal também é vista como um objeto, uma máquina, uma maneira de alcançar o poder a partir do momento em que gerar um filho. E assim, Paulo a trata como tal, tão como máquina quanto como gente. Ele só se desarma quando a perde, mesmo que a relação fosse conturbada pelos ciúmes e diferenças ideológicas. Cidade nestes personagens em outros. Dona Glória, que não pode fazer nada mesmo presenciando a situação de sua amiga. Padre Silvestre, cujas palavras não têm efeito sobre Paulo. Marciano, capataz fiel que cumpre ordens sem questionar. Todos eles são quase como um espectro de um pedaço da sociedade, a do passado e a do presente. De modo geral, o livro é um relato do passado que reverbera no presente como uma realidade. Apesar das tecnologias terem avançado muito, o status quo se mantém, enquanto a sociedade continua a caminhar para um consumo e acúmulo de riquezas exacerbado. De modo geral, a leitura do livro pode ser desafiadora. Porém, sua leitura ainda permanece necessária nos tempos atuais.